Olá, a paz do Senhor, adolescentes vencedores em Cristo Jesus. Sou a tia Eleni e estou aqui para ministrar a aula. Esta revista desse trimestre tem como tema Aprendendo com as Cartas. E hoje nós vamos estudar a terceira lição. Vamos lá, pega a sua Bíblia, acompanhe os versículos bíblicos. Vai ser uma bênção. Oh, glória a Deus! O tema de hoje é muito importante. Fala sobre os dons espirituais e as necessidades que nós temos de buscar os dons. Porque isto é um presente de Deus e recebe quem busca. Muito bem? Então vamos lá. Vamos para o título da nossa lição de hoje. A respeito dos dons, não sejas ignorante. Vamos novamente o nosso título? A respeito dos dons, não sejas ignorante. Temos o nosso texto bíblico que está registrado em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 4 a 11. Agora nós vamos ver o versículo em destaque, que é o nosso texto áureo, que diz: Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Vamos memorizar? Vamos lá. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Glórias a Deus. Lição importante hoje sobre os dons espirituais. Em pleno século XXI, existem pessoas que preferem não acreditar na atualidade dos dons espirituais, dizendo que eles cessaram no primeiro século, e outras que escolhem acreditar apenas em alguns dons. Entretanto, ao estudarmos a Bíblia Sagrada, a história da igreja, em especial das Assembleias de Deus no Brasil, percebemos que o doador dos dons espirituais, o Espírito Santo, ele continua operando e equipando sua amada igreja com seus extraordinários dons, conforme sua perfeita vontade. Nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 12, e versículo 11. Longe de ser realidade do passado, os dons são atuais, úteis e necessários à vida da Igreja de Cristo. Vejamos na palavra de Deus o que nos diz sobre eles. Vamos lá. O conceito dos dons espirituais. Vamos lá no conceito dos dons espirituais. Em primeiro lugar, devemos afirmar que os dons espirituais não devem ser confundidos com habilidades humanas, herdadas ou aprendidas por meio de esforços físicos e intelectuais. Eles não têm sua origem na terra, mas são dos céus, vêm de Deus. Nós podemos ler em Efésios, capítulo 4, versículo 8. Também em Tiago, capítulo 1 e versículo 17. Não são concedidos por méritos pessoais, mas pela graça divina. Nós podemos ler também em Romanos, capítulo 12, versículo 6. Também em 1 Pedro, capítulo 4 e versículo 10. Segundo o pastor e teólogo Elinaldo Renovato, os dons espirituais são habilidades dadas a cada pessoa pelo Espírito Santo.
cujo propósito é o de capacitar os salvos em Cristo Jesus como membro da igreja para que esta alcance sua missão e seus objetivos. Paulo ensina que todo crente é dotado de um dom, concedido soberanamente pelo Espírito Santo, para o que for útil. Nós podemos ler em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Outro aspecto interessante sobre os dons espirituais diz respeito à sua utilização. Os dons não devem ser utilizados para a autopromoção, muito menos para a exposição desnecessária das pessoas. Eles precisam ser exercidos sem falsidade, em amor e com responsabilidade. Podemos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Tendo em vista que eles devem promover edificação do corpo de Cristo, a igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. O apóstolo Paulo também ensina sobre a necessidade de haver ordem e decência na manifestação pública deles no culto. Nós podemos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 a 40. Como é possível observar os dons espirituais? O que eles são? Eles são ferramentas indispensáveis à Igreja de Jesus, tanto no passado como no presente. Valorize e utilize seu dom de acordo com a boa e perfeita vontade de Deus, promovendo edificação e crescimento espiritual à igreja. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 26. Agora vamos para a classificação dos dons. Vamos lá. A lista dos 9 dons espirituais descritos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 10. Costumeiramente é classificado por alguns estudiosos da Bíblia em 3 categorias, cada qual contendo 3 dons em cada categoria, a saber. Vamos lá. Primeiro, dons de revelação. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento dos espíritos. Vamos lá, o 2. Dons de poder. Dom da fé, dons de curar e operações de milagres. Agora o terceiro, dons de expressão. Dom de profecia, variedades de línguas e interpretação de línguas. Os dons de revelação manifestam o profundo conhecimento de Deus acerca de todas as coisas do seu cuidado, em proteger a sua igreja da sutileza do adversário. Por intermédio da palavra da sabedoria, Deus orienta e aconselha a sua igreja, convocando-a a não depender da sabedoria humana. Nós podemos ler também lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. No que diz a respeito à palavra do conhecimento, o dom está relacionado às coisas que não podemos compreender por nossas faculdades intelectuais. É Deus iluminando a mente e o coração do discípulo, concedendo conhecimento que vai além do intelecto humano. Já o discernimento dos espíritos envolve a capacidade de distinguir a origem de uma determinada manifestação espiritual, a fim de que os espíritos enganadores não tenham espaço na igreja. Por isso que nós temos que ter o Espírito Santo de Deus para nos alertar contra os falsos. 1 João, capítulo 4, versículo 1.
Quanto aos dons do poder, eles visam a capacitação da igreja para a proclamação do evangelho na força e no poder do Espírito Santo. Podemos ler em 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 4 e 5. O dom da fé não deve ser confundido com a fé salvadora, ou a fé como fruto do Espírito, ou fé salvadora, ou a fé como fruto do Espírito, ou fé natural, mas com uma capacidade espiritual para se realizar coisas que vão além da esfera natural, trazendo manifestações extraordinárias do poder de Deus. Os dons de curar atuam na cura de enfermidades de todos os tipos, físicas, emocionais ou espirituais. Já a operação de milagres ou maravilhas diz a respeito de uma grande manifestação do poder de Deus, operando grande mudança na ordem natural das coisas. No que diz a respeito aos dons de expressão, eles têm por finalidade transmitir a vontade plena para orientação e exortação do seu povo. Desta forma, o dom de profecia é como comunicação de uma mensagem inspirada pelo Espírito, com a finalidade de edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Entretanto, é importante que nenhuma outra profecia, além da Bíblia Sagrada, seja utilizada para guiar a igreja ou para formar doutrina. Quanto ao dom de variedade de línguas, não se pode confundi-la com falar em línguas, como evidência do batismo com o Espírito Santo, conforme nos aponta os nossos principais manuais de teologia pentecostal. Ele possui, dentre outras finalidades, a transmissão de uma mensagem em línguas desconhecidas à igreja, razão pela qual é necessário, vocês observam, é necessário o dom de interpretação, porque este dom tem como finalidade a interpretação de uma mensagem espiritual transmitida à Igreja de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Agora nós vamos aqui ver sobre os dons de línguas e dom de profecia, para que serve. Vamos lá? De acordo com o texto bíblico, em especial a 1 Coríntios 14, tanto o dom de línguas quanto de profecia possui finalidades distintas, porém complementares. Para Paulo, o falar em outras línguas deve ser acompanhado de sua interpretação. É muito importante ter este dom, que falar em língua, mas também ter o dom de interpretação. Por algumas razões. Vamos lá. Primeiro, observa aí. Primeiro, no caso, falar em línguas estranhas. Primeiro, quem fala a Deus e não aos homens. Segundo, não entende e nem é entendido, pois fala em mistério. Terceiro, edifica a si mesmo e não a igreja. Quarto, constitui um sinal para os descrentes, mas também um ato de loucura para os incrédulos, dependendo da forma como é utilizado. Nós vemos aqui o seguinte, que se as pessoas falam em línguas estranhas, as pessoas que são espirituais, eles entendem que está falando diretamente com Deus, né? Agora, os incrédulos, é loucura, né? Acho que a pessoa está com problema, né? Mas este é o poder de Deus. Então, por isso que é muito importante aqui que o apóstolo Paulo adverte que tem que ter o dom de interpretação, que é muito importante. Glórias ao Senhor Jesus. Então, vocês entenderam, né? Sobre o dom de língua
o dom de profecia, para que serve? Né? Para edificação da igreja. Então, ela fala em línguas e depois tem o intérprete, né? Vai interpretar e vai transmitir a mensagem à igreja. Logo, para que haja edificação na igreja, é indispensável sua devida interpretação. Assim, ao expor estas questões, o apóstolo não tem em mente proibir ou inibir o uso do dom, como fica claro no versículo 39, mas instruir sobre a maneira correta de manifestá-lo no culto público. Até porque o propósito básico das línguas estranhas com a interpretação é adorar a Deus e encorajar os outros a fazer o mesmo. Glórias a Jesus. Então, hoje nós estudamos, um pouquinho aqui sobre os dons espirituais. Eu digo para vocês, é muito importante. Vocês que estão já buscando os dons espirituais, continua. Agora, vocês que ainda não estão buscando, busque, porque isso aqui é presente de Deus. É presente, é muito importante na vida de cada um. Então, vamos buscar o Espírito Santo de Deus. Agora nós vamos lá, eu quero, aqui já que a gente finalizou esta lição, eu quero pelo menos, vocês responder aqui algumas perguntinhas para, ver, eu sei que vocês prestaram atenção e vocês vão responder todas certinho, tá bom? Então vamos lá, é bem facinho, ó. Coloca V para o verdadeiro e F para o falso, é muito facinho. Agora vamos lá primeiro. Os dons espirituais são habilidades humanas herdadas? Claro que não, Os dons, nós aprendemos que os dons espirituais, eles vêm, não são da terra, eles vêm dos céus. Agora a outra. O dom de profecia nada mais é que uma habilidade humana de interpretar as escrituras? Claro que é falsa, Tá falando que é coisa humana, não é. É dom de Deus e vem de Deus, do Espírito Santo de Deus. Agora vamos à outra. Os dons devem ser utilizados para autopromoção? Não, foi o que nós aprendemos, que não pode ser para autopromoção. Então essa aqui é falsa. Muito bem. Aliás, falsa. Oh, meu Deus, eu errei. Como falsa. Os dons não devem ser utilizados para autopromoção. Ela não é falsa. Ela é falsa? Não, enganei vocês, Essa daqui é verdadeira, porque os dons não podem ser utilizados para autopromoção. Tá bom? Então, vocês viram aí. Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não aos homens. O que vocês me respondem? Quem fala a língua estranha, fala a Deus e não aos homens. É falsa ou verdadeira? Claro, que é verdadeira. Muito bem. Agora, o dom da fé é sinônimo da fé salvífica? Claro que não. Então, essa aqui é falsa. Agora a outra. O propósito básico das línguas estranhas com interpretação é adorar a Deus e encorajar os outros a fazer o mesmo. Qual que é essa daqui? É falsa ou é verdadeira? Claro, Muito bem, verdadeira. Então tá bom. Gente, Deus abençoe vocês muito, 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 muito. Continua firme, constante, servindo ao Senhor, fazendo a obra do Senhor. Cada dia pedindo mais capacitação do alto. Que o Espírito Santo venha abençoar ricamente a vida de todos vocês. É o desejo do meu coração. Vamos à nossa oração, terminando essa lição deste dia. Amado Deus, glorioso Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Por estar na tua presença, por intermédio do teu Filho Jesus, que nos concedeu esse privilégio. Glórias ao teu nome, Pai. Neste momento estudamos a lição sobre os dons espirituais.
que coisa gloriosa. Pai, que cada adolescente venha receber, que cada um que está acompanhando, Pai, essa nossa lição de hoje, que possam também receber os dons espirituais. Nós queremos, Pai, receber mais de Ti, que Teu Espírito Santo venha sobre a nossa vida e derrame essa grande bênção, Pai, que a todo momento possamos estar diante de Ti, em santificação, glória a Deus, aleluias, louvado o nome santo do Senhor, atentos, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. E sabemos que Teu Filho Jesus vai se manifestar nas nuvens do céu. E ajuda-nos, ó Pai, porque queremos estar atentos e preparados para subirmos ao Teu encontro. É o meu pedido a cada um, Pai, que o Senhor venha abençoar e que todos possam estar preparados, aguardando o toque da trombeta, que será muito em breve. Oh, aleluia, glória a Deus. Abençoa, Pai. No nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.